Olá, Cláudio. Bem, antes de mais, dizer que é um enorme prazer que, como amigo pessoal, sejas o meu primeiro convidado neste novo podcast. Falar de ti é provavelmente falar daquele que é um dos bons amigos que o desporto me deu e com o qual tive o privilégio de partilhar o balneário durante uma época. Vou falar um pouco da tua carreira, para as pessoas conhecerem. 14 clubes, sendo que também passaste por outras modalidades, mas acabaste por regressar ao futsal. Passaste na tua formação por clubes como o Unidos Pinheirense, Carvalheiras, Desportivo de Portugal e Escola de Gondomar, e depois como sénior começas a tua longa carreira na Mocidade da Rábida, e daí em diante foi uma longa aventura. A Autado Real Fute, Boticas, Freixeiro, Fundão, Operário dos Açores, Módicos, Bolonenses, Centro Social São João e, por fim, o Lusitânia dos Açores, onde terminas a tua carreira como atleta e inicias a tua carreira como treinador de equipa sénior, sendo que já tinhas exercido essas funções, quer no Módicos, quer no Centro Social São João. No meio disto tudo, a pergunta essencial que acho que por onde podemos começar esta conversa é: o que é que achas que faltou nesta longa carreira? Olá, bom dia, Rui. Sabes que é um prazer enorme ser considerado teu amigo e tudo aquilo que nós vivemos, quer no desporto, em que partilhamos o balneário, quer na nossa vida académica em Vila Real, no Utado. É um prazer estar aqui, falar um bocadinho sobre aquilo que foi o meu percurso no desporto e na modalidade. Respondendo à tua pergunta, o que é que falta nesta carreira? Acho que por todo o meu trajeto, claramente que sinto que o que faltou foi tentar chegar não, porque eu tentei, mas foi ter uma internacionalização com a camisola da nossa seleção. Acho que era um dos meus objetivos. Acredito que em algum momento da minha carreira, principalmente ali no Fundão, no Módicos, estive perto, pá, mas infelizmente não fui parte das escolhas do selecionador. Trabalhei para isso, dei o meu melhor. Acho que esse foi o que faltou na minha longa carreira, porque de resto acho que acabei por ter uma carreira muito bem sucedida para, Sim, alguém com sim. as minhas, para alguém com as minhas capacidades. Acho que fui muito além daquilo que era expectável. Quando comecei, nunca pensei chegar a este Sim. nível. No início da minha carreira era claramente visto como segundo, terceiro guarda-redes e não tenho problema nenhum em assumir isso. Nunca fui até. Mas, Cláudio, desculpa interromper, mas quando começas na Mocidade da Rábida, a nível desportivo, não imaginavas sequer uma primeira divisão, por exemplo? Nunca, na vida, nunca. Eu começo no Mocidade da Rábida, quando me convidam para o plantel sénior do Mocidade da Rábida, depois de eu ter feito o meu ano de júnior já em transição, ou seja, jogando e treinando com os júniores, mas muitas vezes indo aos séniores. O meu primeiro ano enquanto sénior no Mocidade da Rábida foi exatamente numa perspectiva de ser o número 2 do Nuno na altura, que era um excelente guarda-redes, só que depois a vida dele, ele era militar e estava constantemente, pronto, não conseguia estar tão presente nos treinos. Claro, claro, E eu acabei por aproveitar a minha oportunidade certo. e já não joguei a maior parte dos jogos. Nós ficámos em quarto lugar e a equipa que subiu, o Tado Real Foot. E depois dás esse salto para a Real Foot, sendo que também nessa altura, se não estou em erro, é quando tu entras na UTAD, inclusive acabas por juntar aqui o útil ao agradável, se formos a ver. E dessa passagem pela UTAD, entrarmos aqui um bocadinho pelo campo da tua formação, porque tu és licenciado em desporto, formaste na UTAD, e o que é que tu retiras de importante dessa ligação entre a UTAD e o futsal universitário, que se calhar na altura podia ser uma oportunidade para teres visibilidade, para te expores, para ganhar um bocado de, entre aspas, de nome no futsal? Aquilo que eu, quando acabei o meu primeiro ano de sénior na Universidade da Rábida, eu já tinha bem claro aquilo que eu queria para mim, que era ir estudar para a UTAD e Claro, claro. tentar jogar futsal, não apenas a um nível académico. Aliás, o nível académico sempre foi a minha segunda opção, digamos assim, porque eu Sim, sempre sim, quis foi sim. jogar na equipa principal da UTAD. Mas durante o meu primeiro ano de sénior no Universidade da Rábida foi aí que dei o clique. Eu comecei a perceber que com um bocadinho de sorte, com um bocadinho de trabalho, talvez conseguisse chegar a um patamar superior.
porque as pessoas, pronto, quando nós somos jovens, eu pelo menos não tinha a noção daquilo que eu era capaz de fazer, e as pessoas acreditaram muito em mim e foram-me dando algumas sugestões, e o Dionísio, que é um dos meus treinadores da formação, sempre apostou muito em mim e sempre me deu imensa força, e surgiu a oportunidade da UTAD, quando eu já encontrei eles 2 vezes ao longo não, 2 ou 3 vezes, já não me recordo, acho que nós jogámos uma vez para a taça, e nos 3 jogos estive a um bom nível, e eles, no final da época, eles apostaram em mim nessa vertente de ser um dos guarda-redes, e obviamente, juntando a possibilidade, com a possibilidade de juntar o percurso académico ao percurso desportivo, foi na altura também a outra equipa que subiu na primeira divisão, que foi o Nogueirense, também tentou uma abordagem, só que obviamente que a possibilidade de juntar o percurso académico ao percurso académico juntou muito, e além disso eu já tinha bem definido aquilo que eu queria para mim, e optei obviamente pela Associação Académica da UTAD Real Fute, e foi a melhor, sem dúvida alguma, foi a melhor escolha que eu podia ter feito, porque na UTAD, não só a nível desportivo, mas principalmente a nível pessoal, cresci imenso. Foi uma altura de aprendizagem, de muita aprendizagem mesmo. Conheci pessoas fantásticas na UTAD, colegas de equipa maravilhosos, colegas de faculdade, que ainda hoje, tu és um desses exemplos, ainda hoje somos amigos, e graças a Deus, e felizmente correu tudo bem, e a longo prazo, acabou por ser uma boa escolha. Deixa-me contextualizar um bocadinho aqui as pessoas. Tu jogas 3 anos na UTAD, no último ano que jogas na UTAD é o ano em que eu te conheço, e tu depois da UTAD, no ano em que a UTAD está na primeira divisão e acaba por descer devido a imensas circunstâncias que houveram ali, tu depois dás o salto para o Boticas. Como é que surgiu aqui esta passagem, entre aspas? Porque estamos a falar de um Boticas que na altura era uma equipa que batalhava por playoffs, era uma equipa extremamente bem trabalhada pelo Mr. Emílio e pelo Mr. Renato. Como é que se dá aqui esta passagem de uma equipa, entre aspas, que lutava para não descer, para uma equipa que tem outro tipo de objetivos? Porque o Boticas era uma equipa que se notava que havia ali uma organização para playoffs e com vontade de lá chegar sempre. Assim, eu acho que acaba por ser uma transição natural de alguém que, não sendo da região, porque eu não sou, obviamente, sou do Porto, não sou da região de Trás-os-Montes, mas de alguém que, não sendo da região, sentiu muito e aprendeu a gostar muito de Trás-os-Montes. E de alguém que se identificava muito com Trás-os-Montes e que não queria sair de Trás-os-Montes. E quando nós descemos de divisão por vários problemas a nível financeiro, claro. Vale a pena, assim, quem está por dentro do assunto sabe o quanto foi difícil terminar esse ano, em que eu inclusive tive que jogar a pivô. Eu lembro-me, em Mogadouro há o famoso vídeo de tu a jogares a pivô. Tive que jogar a pivô porque não havia mais ninguém, ou seja, éramos um grupo muito reduzido e nós estávamos ali para ajudar a equipa, temos que fazer o que for preciso. E o Mr. Camilo entendeu que eu era mais útil na frente do que na baliza, e joguei, e dei uma melhor, não marquei nenhum gol, mas foram 3 jogos, não foi só um, atenção. Tenho 3 jogos a pivô na divisão, além de jogos a guarda-redes, mas acabou por ser uma transição natural de quem gosta muito da região e de quem não queria sair porque queria continuar a estudar. O Boticas, como tu dizes muito bem, era um clube já com um tipo de estrutura, com um tipo de objetivos. De organização e de objetivos, sim. Acabou por não ser um ano muito bom financeiro. Outra vez, alguns problemas a nível, foi um ano da crise, acho que foi aí que a crise se sentiu mais, e o Boticas era um clube muito, muito sustentado, se calhar, pela autarquia, e depois com os cortes acabámos por sentir um bocadinho isso, mas claro. Independentemente disso, continuámos a fazer um excelente trabalho, e mesmo uma vez mais com um grupo muito reduzido, conseguimos ficar em 7º lugar. Sim, até é uma época, se não estou em erro, em que o David era chamado regularmente à seleção e jogava num Boticas. Nós tínhamos o David, tínhamos uma excelente equipa, Mancuso. Agora está em Itália, não, agora está em Espanha, se não estou em erro. Tínhamos o Simas, o Regufe. Sim, mas foi uma excelente equipa. Era uma excelente equipa aquilo, e não é à toa que também chegámos a vencer um jogo ao Sporting lá em Boticas, por fruto que eu lembro-me desse jogo. Fruto de todo o trabalho realizado pelos Misters Emílio e pelo Mr. Renato, que era uma equipa técnica muito, muito competente, e
E nós tivemos uma boa época, nós tivemos muito bem, mas a transição de um contexto adotado mais académico, menos, eu não posso chamar rigoroso porque apesar das coisas terem corrido mal, os objetivos eram bons não Eram Otávio? bons, As sim, coisas sim, correram sim. mal. Claro. Mas acho que é uma transição natural de quem gosta da região e de quem não queria sair da região, e tive muita pena que tivesse acabado o Boticas, porque sim, o Boticas não acabou, mas acabou o futsal sénior no Boticas. Claro. Muita pena que isso tivesse acontecido, porque era um clube claramente e uma vila. Acho que não estou não estou a cometer nenhuma gafe. Acho que não. É vila, mas é um clube e uma vila que trata muito bem as pessoas, sim, pá, sim. e que gosto muito de ir lá. Tenho lá um grande amigo, mais que o David, que ainda por hoje também é um daqueles amigos que levo para a vida, e foi mais uma boa escolha. Revelou-se mais uma boa escolha. E depois de Boticas daquela experiência entre as montes, surge aqui o Freixeiro, que é quase como um regresso a casa, à zona do Porto, à zona do conforto. Depois de Freixeiro, temos a passagem também para o Fundão, mas passando aqui um bocadinho pelo Freixeiro, como é viver num contexto de um clube que é reconhecido como uma das melhores, era reconhecido na altura, como uma das melhores, digamos quase, escola de formação de atletas de futsal, e um clube histórico do futsal português. É assim, eu acho que Freixeiro marcou definitivamente a minha Tua ambição. Sim, a minha mudança de mentalidade, porque apesar de no Boticas eu estar rodeado de excelentes profissionais, que eram os jogadores, eu ainda era demasiado jovem para perceber o que realmente eu tinha que fazer para chegar um bocadinho mais longe, para chegar a um patamar acima e para não estar constantemente, pronto, no sobe e desce de divisão, no vai e vai. Enquanto que no Freixeiro nós acabámos essa época em quarto lugar com uma equipa muito jovem, tínhamos um grande alicerce ali, que era o Coco, que era acho que foi o jogador mais completo com quem eu já joguei até hoje, que era incrível o que ele fazia, como nos orientava. Depois tínhamos a geração de jovens do Freixeiro, que era o André Gomes, o Paulinho, o Tiago Brito e o Ricardo Fernandes, e o Babas também na baliza, atenção, que está agora no Dinamo. No Dinamo. E juntamente com dois excelentes jogadores de Valbom, da minha cidade, eu, o Coelho e o Tiago Soares, ou seja, nós tínhamos ali uma equipa éramos 8 jogadores que jogavam mais regularmente, depois havia alguns que iam entrando mais da formação do Freixeiro, mas eram esses 8 jogadores que eram todos jogadores claramente de primeira divisão e com uma qualidade enorme, e que com a experiência que o Coco nos trouxe, que o Coco vinha de outra realidade completamente diferente, acho que não sei se era do Benfica ou da Fundação, mas já vinha com uma bagagem muito profissional e fez-nos aumentar a competitividade nos treinos, fez-nos jogar, e fez aquela equipa crescer, e não é à toa que ficámos em quarto lugar. Sim, vocês na altura fazem um campeonato, eu lembro que vocês são eliminados no play-off por uma equipa lá de baixo, não sei se foi Porto Salvo, foi pelo Porto Salvo, não foi? Eu lembro-me desse jogo, vocês precisavam ganhar. Sim, nós foi no prolongamento do terceiro jogo, ou do segundo, já não me recordo bem, mas sei que foi no segundo jogo, mas foi num prolongamento e aquilo foi muito... Ficou 9-8, foi assim um jogo mesmo estranho, mas isso não apaga a época que fizemos, também uma vez mais com algumas dificuldades financeiras, que o clube pronto, na altura... Era o tempo da crise. Eram tempos difíceis na altura. Felizmente os tempos agora estão muito melhores e as coisas estão muito melhores para quem está neste desporto, nesta modalidade. Mas correu muito bem o Freixeiro. Sim, a nível desportivo. E tanto é que a época corre tão bem que, se for a ver por essa lógica ascendente, dás outro salto para outro clube emblemático, que é o Fundão, onde tu tens aqui momentos muito interessantes da tua carreira, não na primeira passagem, porque como bem referir isso, tens uma primeira passagem, é também a altura em que eu sei que tu vais à seleção universitária, ao estágio da seleção universitária, e que supostamente pensou-se ali que se calhar tu até ias estar numa seleção universitária, e depois acabas por ir para o Fundão, logo entre aspas, com o início da época já um bocadinho feito por causa da tua preparação no sentido do estágio da seleção universitária, em que tu fazes uma primeira época muito boa no Fundão. Depois tens ali uma segunda época com a vinda do André, em que se calhar perdeste ali um bocadinho do teu espaço e acabas até por ser emprestado ao Operário,
e depois voltas ao fundão, que é quando tu tens aqui os momentos mais interessantes da tua carreira. Tens uma final de uma Taça de Portugal, uma Supertaça. Como é que é esta, entre aspas, a primeira passagem para o fundão, como é referir um bocadinho como é que é esta passagem, e depois o que é que o Fundão tem assim tão especial que faz com que o Fundão esteja reconhecido há anos como um clube sempre de topo no futsal português? Acima de tudo, eu quando passo para, até a minha ida para o Fundão, eu sempre fui um amador, entre aspas. Uhum. Eu tinha sempre outras coisas para fazer, Para fazer. além do futsal. Quando eu vou para o Fundão, eu mudo claramente de atleta que trabalha ou que estuda e depois treina para um atleta que treina. Certo. Porque o Fundão oferece essa possibilidade. Essa possibilidade aos seus atletas. Essa mudança de estatuto ou de foco, chamemos assim, essa mudança de foco na minha carreira, eu acho que foi o ponto-chave para, juntamente com os excelentes treinadores que eu tive lá, não é? O Joel. Claramente o Joel que foi aquele que marcou mais e não é à toa que está onde está hoje, não é? Juntamente com isso, com essa mudança de mentalidade, com uma equipa uma estrutura muito mais profissional e que cobra muito mais aos seus jogadores, porque no Boticas a estrutura à volta não era tão exigente como era no Fundão. No Fundão. E isso fez-me evoluir imenso a nível da ética de treino, da preparação para o treino e para o jogo. Eu lembro-me que foi no Fundão quando eu comecei efetivamente a preparar-me mais fora da quadra para o que ia acontecer lá, o que acontecia dentro da quadra, porque eu ia alguns episódios, como eu ficava de fora de sábado, no domingo ia correr, ia fazer exercício, preparar o meu corpo para o tempo, para quando tivesse que ser chamado, quando o treinador assim entendesse, eu estava preparado para jogar. Foi aí que se deu. Na minha primeira, o André Sousa chegou a meio da primeira época, sabes? Então fiz confusão. Não, mas o André Sousa chegou a meio da primeira época que ele estava no operário e as coisas também lá não estavam a funcionar muito bem para ele, e ele chega a meio da primeira época. E a chegada do André Sousa, o André tem uma mentalidade muito, muito, muito forte. E quando ele chegou, a minha primeira ideia foi dizer assim: estou tramado. Porque... Sim, eu percebi o que tu ias dizer, mas é verdade, porque tu olhas, falámos do André já na altura, porque o André já na altura, e eu que o conhecia um bocadinho de o ver no desporto universitário, até, através de conversas com colegas que jogavam contra ele no universitário, diziam que o gajo tinha uma mentalidade competitiva muito grande, meu. Era... Eu uma vez o André chegou, o André, eu tinha muito respeito por ele, em virtude dos estágios, Claro. Já nos dávamos minimamente bem, eu disse ao André, aliás, ele já quando jogou comigo nos universitários, eu estava ainda na UTAD, houve um jogo que nós jogámos contra a Associação Académica, e o André faz uma exibição brutal, e eu a partir daí virei fã número 1 do André. E o André chegou, e eu disse: olha, André, estou muito contente de ter a oportunidade de estar contigo, sei que não vou ter a mesma preponderância que estava a ter na equipa, fico triste, e a conversa dele sempre foi muito do género: Cláudio, tu estás a brincar comigo, só pode, tu és um guarda-redes do caraças, tu tens umas qualidades e uma potencialidade enorme, tens é que deixar de conversinhas e lutar pelo teu lugar, se tu estiveres bem, eu estou lixado para jogar aqui, porque tu tens estado muito bem, o espaço é teu, eu é que tenho que trabalhar, e esse tipo de mentalidade a mim, ele todos os dias me dizia: tu és bom, e esse tipo de mentalidade do André, que era um concorrente direto pela mesma posição, que os guarda-redes não são como os jogadores de campo em que toda a gente joga se tiveres qualidade. Os guarda-redes, se um tiver bom, o outro, pronto, tem que esperar e tem que aguardar um bocadinho mais. Claro. E o André sempre, mesmo sendo um concorrente direto, sempre me apoiou imenso, sempre puxava por mim, sempre me fazia acreditar que eu era capaz do lugar ser meu. E a verdade é que no meu primeiro ano lá com o Fundão, eu comecei muito bem, jogava eu praticamente os jogos todos, e depois ele entra em dezembro ou em janeiro, e depois daquele choque inicial que eu tive, porque não estava à espera, que eu estava a fazer uma boa época, nunca pensei que o Fundão quisesse ir buscar outro guarda-redes, mas ainda bem que o fez, porque acho que a evolução da equipa foi muito nesse sentido também.
a chegada do André trouxe uma competitividade aos treinos que fez com que a equipa se colocasse num patamar superior e que fosse capaz de disputar finais, atrás de finais, muito por causa do André, muito por causa da mentalidade. Se for a ver, nessa altura, Cláudio, desculpa, é quando o Fundão tem os resultados que teve, que é o Fundão no primeiro ano, acho que chega à final da Taça de Portugal, não me quero enganar, e depois eu sei que no ano em que tu és emprestado é o ano em que o Fundão chega, ganha a Taça de Portugal, não é chega, é ganha a Taça de Portugal e vai à final do campeonato e obrigou o Sporting a um quarto jogo, inclusive, na altura em que toda a gente dizia isto vai ser um 3-0 no número de jogos, e o Fundão obrigou o Sporting a um quarto jogo, inclusive um quarto jogo que poderia ter sido até um quinto, porque eu acho que é em Alvalade que o Sporting chegou a estar a perder um jogo quando estavam Sim, foi assim uma coisa, eles levaram mesmo para o prolongamento, acho eu, o quarto jogo, em casa. Sim. Não me recordo, acho que eles foram para o prolongamento do quarto jogo. Acho que foi isso, ou seja, nota-se que ali... O meu segundo ano no Fundão, quando eu sou emprestado, sou eu que peço para sair. Sim, porque efetivamente, pronto, o Mr. Joel na altura entendeu que o André era mais aquilo que a equipa precisava para... Claro. Nós começámos muito mal nesse ano, atenção, não se esqueçam que à quinta jornada o Fundão estava quase em último lugar, estava quase em último lugar, as coisas não estavam a sair, pá, e o Mister optou por apostar, não por minha culpa, obviamente, que eu até estava a fazer um bom ano em termos pessoais, mas pá, o Mister optou pelo André, que o André trazia mais coisas à equipa, nomeadamente a nível de outras características que hoje eu percebo perfeitamente, e que uma das coisas que se calhar esse ano é um dos anos em que aprendi mais, porque eu fui falar com o Joel, fui eu que pedi para... Fui eu que pedi para ser emprestado, pá, porque não me estava a sentir... Não me estava a sentir tão útil, pá, mas é claramente um dos momentos marcantes na minha carreira, porque me fez crescer imenso o ano no Operário, ou melhor, aqueles 6 meses no Operário, porque eu, na verdade, eu merecia, por tudo aquilo que eu tinha dado à equipa, eu merecia estar no Fundão, independentemente de jogando ou não, mas contribuindo para a evolução da equipa. Pá, e pronto, foi um ano... Pronto, e depois acontece assim... Foi boa financeiramente, pá, e eu... Claro. Na altura jovem e a possibilidade de conhecer um novo sítio. Sim. No meio desta passagem para o Operário, tu depois voltas ao Fundão, que é quando jogas a Supertaça, tens aí uma Supertaça também pelo meio, e tens a final da Taça de Portugal nesse ano, e depois desta segunda passagem pelo Fundão, voltas outra vez no fundo da casa, que é quando voltas ao Módicos. Sendo que o Módicos... já na altura é o Módicos que é hoje, entre aspas, digamos que já era uma estrutura completamente também quase profissional. Na altura, eu lembro-me de conversas contigo. Não era tanto como é agora eles têm claramente outro tipo de capacidade. De condições e capacidades, certo. Mas eu lembro que na altura uma das coisas que tu me falaste, que achavas muito importante para ti, foi o trabalho que também desenvolves aqui, e convém referir isto, porque tu eras guarda-redes. E é importante referir, acho que o nome do PI, porque o PI é quase uma referência em Portugal na área de trabalho de treino de guarda-redes. E eu lembro-me em conversas contigo, tu dizias muito que o PI, sentias que o PI era um grande estímulo na tua carreira, porque fazia-te trabalhar ao nível... Eu lembro-me que no ano em que tu estás no Módicos, tu tens ali jogos que notava-se muita influência. Claro que já tinhas a tua bagagem anterior, mas notava-se ali muito do trabalho do PI, nas tuas características e na forma de tu defenderes. Esta passagem pelo Módicos, se fores a ver, é quase como reforçar ainda mais a tua capacidade no futsal português, se fores a ver, na altura, não achas? Sim, a minha passagem, no meu segundo ano no Fundão, no meu terceiro ano no Fundão, neste caso, porque o meu segundo foi quando eu fui emprestado, no meu terceiro ano no Fundão, eu já dou, em termos de regularidade, eu estava com o Gonçalo Portugal na baliza, o Gonçalo Portugal até começa a jogar o primeiro jogo da época, mas depois as coisas não acabaram por não correr bem, perdemos 7-0 com o Sporting na Taça de Portugal, e ele sem culpa nenhuma, porque aquilo... E coletivamente a equipa não funcionou, e se não fosse ele, provavelmente não teriam sido só 7.
Pá, mas sabes como é que é? Às vezes quando é muito mais fácil. Quando corre mal, sim, sim. É mais fácil trocar um jogador do que trocar os outros todos da frente. Opá, os outros todos. Na altura acho que era o Pedro Henrique. Pedro Henrique, sim. Trocar o guarda-redes. E depois as coisas começaram a. Não saíram logo bem, mas começaram a sair um bocadinho melhor enquanto grupo e enquanto equipa. E nesse ano do Fundão, no meu último ano de Fundão, já fui muito regular, inclusive. Pronto, estive nomeado nos melhores guarda-redes, acho que até foste nomeado melhor guarda-redes nesse ano. Fui nomeado, mas eu costumo dizer que eu fui o guarda-redes que tinha mais amigos que eu estava com o Vitor Hugo, com o Juanjo, e havia outro guarda-redes qualquer que eu não sei quem era. Era o Marcão. Ou seja, obviamente que se analisarmos só o facto de eu estar nesse lote, de alguém se lembrar de mim para me incluir nesse lote, já é claro. Já é a maior vitória, pá, porque depois as votações são as pessoas adulteradas. Que votam, podem ser adulteradas, e eu agradeço imenso a todos os meus amigos que votaram em mim, mas temos que ser realistas, e o Juanjo é um dos melhores guarda-redes de sempre que passou por Portugal, o Vitor Hugo é um dos melhores guarda-redes portugueses de sempre, e o Marcão, e em aspas, não vale a pena falar de tudo, nem vale a pena falar de tudo aquilo que ele conquistou, de tudo aquilo que ele fez, mas não interessa. Mas aquilo que eu quero dizer é que o meu ano, no fundo, já foi um ano muito regular, muito competente da minha parte, e que mas obviamente sem um tipo de trabalho específico tão pormenorizado como o que o Pi fazia comigo. E quando eu vou para o Módicos, claramente uma das coisas que me faz ir para o Módicos é o Pi, é a oportunidade de ir trabalhar com ele, que me faz também ir para lá, porque eu já conhecia o trabalho dele, ele já ia partilhando, ele foi o meu primeiro treinador. Quando eu estava na Universidade da Rábida, ele tinha sido o meu treinador, eu era júnior e já treinava com os séniores, ele era treinador do guarda-redes dos séniores, e já aí ele já estava um bocadinho à frente dos outros, na época, sim. Há uns anos atrás. Há muitos anos atrás. E pronto, nós já tínhamos trabalhado juntos, eu tinha ficado com a excelente impressão dele e disse-lhe que era um dos meus coisas de trabalhar outra vez com ele, um dos meus objetivos. Achava que ele tinha o que... Pronto, como eu queria ir à seleção nacional, eu precisava de me afirmar, independentemente do clube onde eu estivesse, precisava dar um salto a nível da minha qualidade. Eu acho que no Módicos foi isso que aconteceu mesmo. O trabalho com ele, o trabalho diário com ele fez-me estar muito melhor preparado fisicamente. Considero que fiz um excelente ano, um ano muito bom. Sim. O Módicos, uma vez mais, eu saí do Freixeiro, nós ficámos em quarto lugar, depois no Fundão, pronto, já toda a gente conhece a história, mesmo nesse ano no Módicos ficámos em quarto lugar novamente. Acho que em quarto lugar novamente, e seja, nós fazemos, eu nas equipas em que eu estou, as equipas tinham todas uma dinâmica vencedora muito engraçada e acabámos sempre por fazer excelentes campeonatos, não é? Tendo-te no Módicos, e acho que aqui também é interessante ver como é que foi reencontrar, por exemplo, o Mister Emílio. Voltas a encontrar o Mister Emílio, porque na altura o Módicos começa a época com o Mister Adriano, só que o Mister Adriano sai e entra o Mister Emílio, e tu, aqui, se for a ver um pequeno reencontro com uma pessoa que já conhecias, com quem já tinhas trabalhado, como é que se dá aqui, por exemplo, perceber também um bocadinho a evolução do Mister Emílio, em parte, que é um Mister que ele sai de Boticas, andou ali no Rego, no Amigo Sabeirador e assim, e depois, de momento para outro, volta para uma equipa da primeira e com resultados que na altura, se calhar, surpreendeu muita gente, para quem o conhecia, se calhar não surpreendia, porque era uma afirmação, no fundo, do trabalho dele. Como é que é este reencontro, entre aspas, com alguém que tu já conhecias e que tipo de confianças é que te dava? É assim, quando nós começámos a época, o Adriano fez a pré-época toda antes de receber a proposta para ir para, acho que para o Qatar, assim, foi para o Qatar, sim. Nós, quando começámos a época, o Adriano faz um excelente trabalho de nos preparar para competir, para competir, para a época. Para o que ia encontrar, no fundo. O Adriano deixa-nos num patamar já muito engraçado. E quando o Mr. Emílio vem, ele soube aproveitar o trabalho de base, o trabalho feito já, e acrescentou as suas ideias, melhorando aquilo que achava que devia ser melhorado, e dando consistência, se calhar um bocadinho de consistência defensiva, ou acrescentando o seu valor às nossas
às nossas ideias, pá, e esse cocktail com o trabalho de base muito bem feito pelo Mr. Adriano e o trabalho com o Mr. Emílio continuou, com o Pedro Feitais também sempre no apoio, pá, acho que foi importantíssimo para o sucesso da época, que se traduziu em mais um quarto lugar. Mais uma vez um quarto lugar. Acabámos por perder depois com a Borinhosa. Não, acho que ficámos em quinto e perdemos com a Borinhosa, foi isso mesmo. Ganhámos a Borinhosa em casa e perdemos os jogos lá, ficámos em quinto lugar, isso mesmo. Pá, mas assim, mais uma vez um campeonato no top 5, entre aspas. Sim. Pá, e depois de mais um ano de Módicos, interessante, dá-se o salto para o Belenenses, que no fundo é um clube, digamos que era uma referência em Portugal, atualmente, infelizmente, devido àquele conjunto de situações todas que se passa entre SAD e Belenenses Clube. Aqui perdeu-se ali um bocadinho a referência ao Belenenses, mas na altura em que tu vais ainda era o Belenenses de Belém. Como é que é esta chegada a Belém, uma nova cidade também, a Lisboa? Como é que é esta, entre aspas, esta dinâmica de outro clube, uma cidade completamente diferente, mais uma viagem, mais uma mudança? Como é que é esta passagem pelo Belenenses? Atenção que quando nós falamos do Belenenses de Belém, o Belenenses de Belém é o Belenenses das modalidades. É o Belenenses do futebol de 11 que está no Distrital de Lisboa. No Distrital, não é, certo. Tudo o que é o futebol profissional, o BSAD, como se chama agora, não tem nada a ver com o Belém do Belém, com o Belenenses de Belém, como tu lhe chamas. Sim. O Belenenses de Belém é o Belenenses das modalidades, é o Belenenses do Acácio Rosa, é o Belenenses de Belém, como tu lhe chamas, percebes? De Belém, sim. Tudo o que é BSAD, o futebol profissional, não tem nada a ver com o Belenenses. Claro. Nada. E eles já na altura deixavam isso bem claro. Apesar de jogar, apesar do futebol de 11 na altura ainda jogar lá, no estádio, já eram claramente grupos separados, já estava num processo de divisão bom. E felizmente, foi a melhor coisa que o presidente fez, é o presidente o Patrick é um presidente muito... Das poucas vezes que eu lidei com ele, muito sério, muito certinho, as coisas, e por isso é que as coisas também estão como estão no Belém, não é? Está-se a reerguer aos poucos, não é? Porque claro. Não é fácil perder uma equipa da primeira divisão nacional e conseguir se reerguer como eles estão a reerguer, mas eles têm a certeza que vão chegar ao topo no futebol. Relativamente ao futsal e à minha situação específica, esta mudança, eu desde o meu ano no Fundão que eu tinha como objetivo claro ir à seleção nacional, e eu trabalhava e lutava todos os dias para isso, dava o meu melhor para que isso acontecesse, e a minha ida para o Belenenses foi precisamente nesse sentido. Eu pensei, tentei no Fundão, joguei no Fundão um ano regularmente e não fui chamado, tudo certo. Joguei no Módicos um ano regularmente e não fui chamado, tudo certo. Eu na minha cabeça, o que é que eu assumi? Eu vou para o Belenenses, um clube com mais peso e mais tradição, se calhar não é tradição, mas sim, mas acaba por mais ser visibilidade no fundo, não é? Com mais visibilidade, eu pensei assim, eu vou para o Belenenses, vou jogar, porque obviamente nós quando mudamos vamos jogar, vou para jogar no Belenenses e depois ser o guarda-redes titular do Belenenses forte, do Belenenses que quer ganhar títulos e quer disputar títulos. Ser o guarda-redes é completamente diferente do que ser o guarda-redes no Módicos, que é uma excelente equipa, percebes? Só que tem peso institucional que tem claro. Aqui o peso da instituição pesou um bocadinho também na tua decisão, no fundo. E, obviamente jogar para todos, e podem dizer o que quiserem, mas o Belenenses é um grande, tem uma grande massa associativa, e jogar, e acho que todos os atletas gostariam de ter jogado no Belenenses, e eu joguei, sou muito grato a todas as pessoas que tornaram isso possível, uma experiência única, sempre quis morar em Lisboa também, isso... O meu lado pessoal, eu sou um bocadinho aventureiro, gosto adoro conhecer pessoas novas, locais novos, e Lisboa, desportivamente, foi um mau ano para mim, porque as coisas saíram um bocadinho invertidas pela excelente época que o Carlos Paulo faz. Se calhar, acho que não estou a cometer nenhuma gafe ou injustiça, a dizer que foi a melhor época desportiva dele, que ele fez uma época muito boa. Acho que foi a melhor época desportiva dele. Uma vez mais o Belenenses fica em quarto ou quinto lugar pelo Sim, vocês fazem mais um campeonato excelente.
completamente contra aquilo que tinham sido os últimos campeonatos do Belenenses, mas nós enquanto grupo tínhamos um grupo fantástico. Eu conhecia pessoas maravilhosas lá, já conhecia o Tunha, mas o Tunha já conhecia, mas conhece, se for a ver ali o Dura, o CP, o Bruno Paulo e o Carlos Paulo, são claramente duas pessoas, dois seres humanos maravilhosos que eu levo para a minha vida, pá, e que só por eles já valeu a pena ter o Paulo, já valeu mesmo. Eu costumo dizer isso muitas vezes. Foi um ano de imensa aprendizagem, porque era um ano em que eu estava a trabalhar muito. Muitas vezes eu sentia que não compreendia como é que eu treinava tanto e jogavas pouco, se calhar. Jogava pouquíssimo, só joguei regularmente quando o Carlos partiu o dedo. Pronto, o Mr. Teixeira gostava mais do Carlos, do estilo do Carlos, mas aí eu já tinha uma mentalidade diferente, porque mesmo jogando o Carlos eu nunca me deixei ir abaixo até ao dia da minha lesão. Nunca me deixei ir abaixo, treinei sempre, dei sempre o meu melhor, e mesmo num papel de coadjuvante estava lá, sempre a apoiar, sempre totalmente frustrado, entre aspas, por não conseguir dar por não dar o meu contributo fora de campo, mas nunca deixei que isso influenciasse na dinâmica de grupo e no bem-estar maior que é o do clube, não é? Isso eu só sei quanto me custava, engolir os chapos, mas claro. Mas faz parte do trabalho, entre aspas. Eu estava ali era para ajudar a equipa a ser melhor e não estava ali para jogar, e se o treinador entendia que o meu contributo era melhor no banco e estar lá a apoiar, eu nunca deixei de apoiar o Carlos, por muito chateado que estivesse com as escolhas do treinador, nunca deixei de apoiar a equipa. E depois desta passagem pelo Belenenses, chega o Centro Social São João, que é mais uma viagem, mais uma nova cidade, desta vez Coimbra, em que, entre aspas, tu assentas ali um bocadinho a raiais. Tu estás, se não estou em erro, 3 épocas no Centro Social São João. Duas. Então, desculpa. Mas em que há esta passagem para uma nova cidade, para uma nova realidade, visto que o Centro Social São João na altura estava na segunda divisão, em que tu também passas por muito, quer como atleta, quer como pessoa, não é? É verdade. O centro, eu tinha no meu ano no Belenenses, em março, eu lesiono, só que depois as coisas fisioterapia não correu lá muito bem, eu só fui, só em maio é que eu fui visto por um médico, e é que viram que eu tinha um arrancamento ósseo e tive que ser operado, mas acabei por ser operado só em junho. O São João, que estava na primeira divisão, já tinha descido, mas tinha como objetivo, claro, regressar à primeira divisão. E eu, pronto, eles falaram comigo e eu, obviamente, que aceitei. Foi um desafio incrível, muita aprendizagem. Nunca me tinha lesionado a sério na minha carreira. Lesionei-me quando fui operado. Foi uma coisa que eu nunca tinha vivido, e passei de nunca estar na fisioterapia, ou de raramente estar na fisioterapia, para não fazer parte daquele balneário, de estar no balneário, porque quer se quer não, um jogador, quando está lesionado, claro. Passa muito mais tempo sozinho ou com o fisioterapeuta do que com o grupo. Isso aí foi um choque tremendo para mim, de querer ajudar e não poder. Ainda por cima, mesmo dentro de campo, depois também acabei por ter um acidente de moto e magoei-me no joelho quando eu ia regressar nesse fim de semana, e acabei por me magoar no joelho e estar mais uns meses parados. Ou seja, eu fui contratado em junho pelo São João e só comecei a jogar em janeiro, finais de dezembro. Foi assim uma coisa parecida, e ainda muito limitado. E eu sinto que nunca consegui, dentro de campo, retribuir ao São João tudo aquilo que eles me deram fora de campo, sabes? Claro. Que apostou em mim, que numa fase mãe, que eu estava lesionado e nunca... e acreditaram sempre em mim, só que a verdade é que eu nunca consegui retribuir dentro de campo tudo aquilo que eles me deram. Gostava de ter ajudado com uma subida à primeira divisão, só que no primeiro ano em que eu estou lá, que nós ainda fazemos uma excelente época, e que vamos mesmo à fase de disputa da subida de divisão. Da subida. Só que apanhámos um Super Viseu pela frente, e era de todo impossível competir com aquele Viseu, que eles estavam realmente num patamar acima das restantes equipas da segunda divisão. Mas nós mesmo assim ainda tivemos uma boa prestação com a equipa que tínhamos, demos uma boa réplica. Agora, jogos com o Viseu, em que fomos claramente... Eles no primeiro jogo, em nossa casa,
acho que empatámos 3-3 ou assim uma coisa parecida, mas eles sacam o empate mesmo no finalzinho. Depois lá levámos 8-2, nem vimos a cor da bola, eles foram muito melhores, mas também foi uma viagem em que aconteceu tudo, que o nosso autocarro foi mandado parar pela polícia, chegámos em cima aconteceram assim umas quantas Aconteceu tudo e mais alguma coisa nesse fim de semana. Mas na passagem pelo São João, uma coisa que, por exemplo, e eu ligo um bocadinho ao trabalho de São João, que salta um bocadinho à vista, é a questão da formação. Tu lidaste ali com muitos miúdos numa fase de salto, entre aspas, de júnior-sénior, em que se nota que eles acabam por ser bem enquadrados na estrutura do plantel e acabam por trazer o rendimento que é esperado, entre aspas, sem se notar ali a diferença, é um júnior, não. Há ali um trabalho, não sei como é que tu vias o trabalho do Cidinho, neste caso, nessa questão dos saltos de transição e como é que achava? Eu costumo dizer que Cidinho é claramente alguém muito à frente do seu tempo, porque o tipo de trabalho que ele conseguiu naquela instituição está ao alcance de tens que ser muito obstinado, tens que ter uma disciplina muito grande, porque o que ele faz ali é incrível, o que o Cidinho conseguiu fazer, e quer se queira, quer não, o São João sem o Cidinho nunca teria chegado ao patamar em que chegou. Nós podemos, é impossível o Centro Social sem o Cidinho ter chegado àquele patamar que chegou. O Cidinho é uma pessoa que, para quem não está dentro, ele parece, entre aspas, meio louco. Porquê? Porque ele trabalha muito, ele dá muito de si ao clube. E ele, como dá tanto de si, ele espera que as pessoas também retribuam na mesma... Retribuam. E ele é incrível. Ele sozinho conseguiu colocar toda uma estrutura à sua volta. A trabalhar no mesmo objetivo. E certo. Os resultados estão à vista. Nós podemos dizer o que quisermos. Os miúdos, Daniel, Vasquinho, Tiago Salgado, o Leandro, que está no Braga agora, todos eles chegam ao patamar em que chegam, e o Leandro sendo uma das maiores referências, não é uma referência, mas se calhar com mais capacidade. Eu vi o campeonato de Júnior, era adjunto do Cidinho no campeonato de Júnior Sub-20, e o único guarda-redes que eu vi ao nível do Leandro era o Passó do Sporting. Pá, e vendo esses miúdos, Vasquinho, Dani, nesse patamar, pá, só se deve ao Cidinho. Claro. Não há menor dúvida. Obviamente, com o adjuvado, com o André Matos, sempre muito bem, muito perspicaz na sua leitura de jogo. Pá, mas o Cidinho faz um trabalho com os miúdos, tem uma paciência, através da sua disciplina e da sua persistência, pá, conduz todo aquele processo de maneira irrepreensível, e é por isso que hoje em dia o Centro Social São João está muito à frente das outras escolas de futsal na região, e que vai continuar a formar os melhores praticantes daquela região ali. Pá, o Cidinho é uma pessoa muito especial. Eu, na altura, não lhe soube dar o devido valor, porque estava nós mostrávamos, era muita coisa que nós fazíamos juntos, e eu não tive a capacidade de me colocar um bocadinho à parte e dizer assim, e tentar perceber o tanto que ele trabalha em prol do centro social, entre o São João. Agora que eu estou numa posição similar à dele, eu compreendo o quão bom ele é. Sabes? E às vezes nós temos que nos colocar um bocadinho... Não é às na vezes... Na posição do outro. Claro, sim, perceber o que é que o outro faz, para nós tentarmos ser melhores também. Isto é um processo de crescimento, pá, que nem toda a gente nasce com essa capacidade, vamos aprendendo ao longo da vida, e o Cidinho foi claramente um desses casos em que eu não lhe dei o devido valor na altura que devia ter dado, e agora dá. Agora reconheço que ele claramente tem as suas ideias loucas, como todos os treinadores temos, pá, mas é um treinador e um coordenador claramente acima da média. Ele numa estrutura profissional, ele é claramente topo. E depois desta passagem pelo São João, chegas no fundo onde estás, que é no Lusitânia, em que tu ainda vais como atleta, mas depois passas já para a parte de treinador, em que estás numa segunda divisão, num atual formato que isto está aqui um bocado em banho-maria, por causa desta situação toda de Covid, mas no fundo há aqui uma passagem jogador-treinador muito rápida,
se calhar não planeada, não pensada, mas que foi assim muito rápido. Eu tirei o meu curso de nível 1, ainda estava no operário, ou seja, eu já no operário já começava a ver, com muita influência do Joel e daquilo que ele conseguiu fazer no fundão, eu já comecei a tentar ver as coisas de outra forma. Depois tirei o meu nível 1 no operário, ou seja, já a pensar um bocadinho mais à frente, além da minha formação académica. Depois, no Módicos, como tu disseste, eu comecei a treinar, efetivamente, era treinador de Benjamins e dos iniciados. Consegui ser o treinador que perdeu todos os jogos de Benjamins. Por situações muito caricatas, pais na bancada a falar coisas que eu não estava minimamente preparado para. Claro, preparado. Pais na bancada a chamar-me, a insultar-me, porque eu não metia o filho dele a jogar, e eu que sou uma pessoa que sempre tento meter todos pacifica. E sempre tento meter os meus a jogar, porque eu entendo que só jogando, só que nesse caso específico era um miúdo que não se aplicava minimamente nos treinos, a mim também não me parece justo o jogar só por jogar. Ok, certo. Jogas, mas tens que te esforçar para jogar. Tens de trabalhar para jogar. Não estou a dizer se és bom, se és mau, isso não me interessa para nada nestas idades, me interessa-me que tu te esforces. Pá, e era um miúdo claramente que só ia aos treinos porque era obrigado. Pá, e eu não podia estar a dar minutos de jogo a quem não quer, quando havia miúdos que... Mas pronto, isso são situações. Agora, na minha transição para... Depois, no Centro Social, o Cidinho dá uma oportunidade de treinar os Benjamins no meu primeiro ano. Nós fazemos uma evolução incrível. O Cidinho, a única coisa que ele me pediu foi para fazer o melhor possível. Pá, e os miúdos... Tenho ali miúdos que daqui arriscam-se claramente a ser os próximos Leandros, a próxima, uma boa formação, digamos, sério, a minha equipa de Benjamins, tanto é que no meu primeiro ano éramos quase todos de primeiro ano e ainda assim fomos à final da taça, não que os resultados importem, mas a nível da evolução da equipa, da evolução deles, incrível dos miúdos. E no segundo ano, quando o Zeca assumiu a equipa, que eu fui para o Cidinho, deu uma oportunidade fantástica e estou-lhe muito grato pela oportunidade que ele me deu de treinar os juvenis do Centro Social São João no Campeonato Nacional, quando eu faço a transição para os juvenis no Campeonato Nacional. O Zeca pega nos Benjamins e esses Benjamins ganham todos os jogos, com muito trabalho do Zeca também, mas com muito background daquilo que nós tínhamos feito no ano anterior. Vocês tinham feito. Depois, quando eu venho para cá, a minha intenção eu já estava numa fase de jogador, eu sinto que ainda podia perfeitamente jogar, mas eu já não tinha aquele prazer do treino. Eu podia perfeitamente estar a jogar futsal, só que eu acho que quando uma coisa já não nos dá prazer, a melhor coisa que nós temos que fazer é mudar. E eu estava numa fase da minha carreira em que já aquele prazer de ir treinar já não o tinha, já eram muitas lesões, acabava sempre o treino cheio de dores e não estava, cheguei a um ponto da minha carreira em que não conseguia mais fazer isso, que já não conseguia, não apetecia estar a sofrer só para jogar, e depois entretanto eu vim para cá como treinador da equipa sénior feminina e coordenador da formação, só que o Carlos em janeiro coloca o seu lugar à disposição e nós na segunda divisão nacional tem que ser um treinador com um nível 2 para assumir e graças à oportunidade que o Centro Social me deu de treinar os juvenis daquela instituição, eu já tinha um nível 2, tirei-o com o Cidinho e pronto, e a oportunidade surgiu, eu fiz por estar preparado, a direção de Lusitânia entendeu que eu era a pessoa certa para seguir ao comando da equipa, porque foi uma coisa que eu desde o início deixei bem claro que se eles achassem no final da primeira época em que eu assumi ali interinamente que eu não estava à altura, que eu nunca seria um entrave, disse-lhes logo, se vocês no final desta época entenderem que o Cláudio Martins ainda não está preparado para ser o treinador, digam-me, amigos na mesma, eu vou à minha vida, se tiver que ir, se vocês quiserem que eu fique a ajudar noutras funções, eu fico, só que eles entenderam que eu era a pessoa certa para liderar este grupo na segunda divisão nacional, este ano, na época 2021, uma época muito, muito atípica. Muito atípica. E foi assim, a transição para treinador, de atleta a treinador veio muito mais cedo que aquilo que eu estava à espera, mas acho que as oportunidades não são... há algumas oportunidades que nós não podemos rejeitar.
Claro, e sentiste que era o momento de agarrar a oportunidade. Claramente foi, este era o momento certo para assumir, para dizer estou presente, estudei para isso, preparei-me para isto e agora vamos lá ver se... Vamos lá ver como é que vai correr. Pois, isso aí eu sei que eu estou a dar o meu melhor, que eu preparo-me muito para isto, que eu tento, que eu todos os dias estudo, todos os dias vejo. Agora, isto aqui é um jogo e quando isto é um jogo e estamos dependentes de outros fatores, muitas das vezes. Muitas vezes nós não controlamos. Pá, claro. O máximo que nós mas sentes no fundo que a maneira como te preparas já sentes que estás, entre aspas, preparado para o nível em que estás ou para um nível acima até, inclusive. Sentes que já te preparas nesse sentido? Assim, eu preparo-me sempre para o nível acima. Claro. Eu preparo-me sempre para esse nível acima. Agora, eu não te posso ser eu a dizer se estou a trabalhar bem ou mal, claro. Eu acho que isso aí, só os jogadores é que podem responder a esse tipo. Responder a isso, não sou eu a pessoa certa. Agora, aquilo que eu sei é que eu faço tudo que está ao meu alcance para se eventualmente chegar a oportunidade, eu espero que seja com o Lusitânia, de dar um passo em frente e de chegar a esse nível acima que estás a falar. Quando chegar a essa oportunidade, eu estar pronto para segurar esse Digamos lugar. Que no fundo, esta carreira que nós fomos falando aqui ao longo de toda esta conversa, sempre num trajeto quase praticamente ascendente, tirando aqui a parte final, em que se for haver 10 para uma segunda divisão, mas esta carreira ascendente numa primeira divisão praticamente, te influenciou muito nesse sentido competitivo, de querer sempre mais e mais, certo? Acho que o que é que tu absorves desta carreira toda para o trabalho que fazes hoje em dia, por exemplo? Assim, a nível do que eu absorvo e a mentalidade que eu tento incutir nos meus jogadores, a única coisa que eu tento que eles façam é que eles tentem ser a melhor versão deles mesmos todos os dias. E não apenas ao sábado. Isso aí é o meu maior objetivo. Porque é muito fácil um jogador jogar, porque tem aquele objetivo do jogo. Mas para tu jogares bem, não podes só jogar. Tens de treinar muito bem. Tens de treinar muito bem à segunda-feira. E, se possível, tens de treinar muito bem ao domingo, depois do jogo. Percebes? Para dares o passo em frente. Tu não podes treinar bem só à quinta-feira. À quinta-feira e jogar ao sábado. No ano passado, no meu primeiro ano, eu treinava o teu irmão. Sim. Sim, claro. Uma vez respondeu-me, não sei o quê, estávamos numa conversa informal, e ele disse, hoje todos vão treinar, que é treino de convocatória. E eu disse-lhe assim, meu querido, estás enganado. Treino de convocatória é segunda-feira, é terça-feira, é quarta-feira. São todos os treinos. Todos os treinos são treinos de convocatória, não há cá... Comigo, pelo menos, não funciona assim as coisas. Nós tivemos um colega na universidade que não deves conhecer, o José, que ele disse-me altura uma frase que eu guardei, que é: as medalhas são ganhas à semana, ao fim de semana só vamos lá buscá-la mesmo. E é uma verdade. O processo de treino influencia-te muito o jogo. Claro. Bem, isto já estamos a chegar à parte final da conversa. Ao longo desta trajetória toda que houve aqui, destes clubes todos que falámos, e é importante nós percebermos aqui um bocadinho do teu DNA, do que é que tu passaste. Eu vou-te deixar agora 3 questões para acabar. A primeira é uma história que possa ser contada, muito engraçada, para a gente perceber quem é o Cláudio e o que é que o Cláudio faz num balneário ou fazia como atleta. Assim, eu como... Tu tens muitas, eu sei que tu tens muitas. Eu não vou contar assim nenhuma história específica. Aquilo que eu vos vou dizer é que, porque como sabes, agora nós somos treinadores, não é? E temos que manter a postura, por isso as histórias de balneário vão ficar no balneário. Aquilo que é o meu ADN e que eu sempre tentei levar isso foi, acima de tudo, independentemente de como nós nos sentimos com as decisões do treinador, tentar sempre acrescentar valor ao grupo. Quer seja através de uma brincadeira, quer seja através de uma conversa um bocadinho mais séria, acrescentar valor ao grupo. Eu acho que esse é o objetivo, era sempre o meu objetivo enquanto jogador, possivelmente numa fase mais avançada da carreira. Claro. E eu acho que esse era o meu maior objetivo. Obviamente que eu fazia muitas palhaçadas. Sim. Um grupo sempre fui dos mais... Dos mais engraçados, sim. Eu posso dizer
com a experiência que eu tive contigo, e como eu tenho que referir isto, que é, eu fui caloiro, teu caloiro, na praxe, tu és meu padrinho de praxe, ou seja, eu conheci o Cláudio bem, digamos que bem, não o conheci perfeitamente, porque acho que deve haver aí muita história que eu não apanhei, mas naqueles anos em que eu vivi contigo, as histórias são incríveis, meu. Eu ainda hoje tenho orgulho em contar parte delas, porque dá sempre à risada, porque é incrível. A quantidade de histórias que a gente guarda de ti como pessoa é incrível. As pessoas não têm mesmo noção do que é o Cláudio, digamos. Pá, eu sou... Mas agora o nível é diferente, digamos. Muito positiva, tento ser sempre uma Sim, pessoa muito positiva. muito tentar trazer sempre as coisas para o lado bom, tentar fazer com que as pessoas, os atletas agora percebam que o jogo é erro atrás de erro, e é o modo como nós reagimos ao erro que diferencia o resultado final, porque é muito fácil os nossos colegas errarem e nós levantamos os braços e abanamos a cabeça. Isso são os tipos de atitudes e comportamentos que não acrescentam valor. Basicamente é isso, percebes? E é isso que temos de tentar erradicar enquanto treinadores, eu acho. E agora, para acabar, a primeira questão é, diz-me 5 dos 5 melhores craques com quem tu partilhaste balneário. Faz, sei lá, podes dizer um guarda-redes, se quiseres meter um guarda-redes, podes jogar de guarda-redes avançado. Assim, quando perguntas os melhores craques, estás-te a referir aos melhores craques do balneário ou aos melhores craques dentro da quadra? Atenção. Dentro da quadra, para já. Vamos começar pela quadra. Pá, os melhores craques dentro da quadra, pá, tinha que inserir o Coco. Sim. Ok. Tinha que inserir o Mário Freitas. Certo. Obviamente. O Pani Varela. 3. Pá, tinha que inserir o... A pergunta é, vais jogar de guarda-redes avançado ou com guarda-redes? Não, vou jogar com o André Sousa na baliza, obviamente. Ora bem, André, Coco, Pani, Mário Freitas, Coco, e falta um. Mário Freitas, pá, está a ver aí o pivôzinho, o Coco ficava lá atrás na fixe, que ele fazia tudo. Pá, sei lá, a nível de pivôs, eu joguei com pivôs tramados, mas eu talvez sim, mas se calhar eu acho que é aquele pivô com quem eu mais me identifico. Ok. Estou-me a esquecer de algo, ou não é parte, também no fundão também era um pivôzaço do caralho. Pá, há aqui David, há aqui vários jogadores que eu tinha que incluir. Há vários jogadores. Tu não fazias um 5, tu fazias um plantel inteiro, digamos. Fazia claramente um plantel, pá, com muita qualidade, mesmo o Coelho, sei lá, o André Navais, já fixo, o André Navais é um fixo, o Paulo Duarte na OTAD. Sim, falam. Nós tínhamos jogadores incríveis. Felizmente tive a sorte, o Jander, eu tive a sorte de partilhar balneário com muito craque. Muito craque mesmo, pá, muito... Craque de quadra, como é referir. E agora, os 5 craques de balneário, que isso acho que é a parte mais fácil para ti. Os craques de balneário, pá, eu tinha que inserir, obviamente, o número 1, o Daniel Borges. O famoso Dani. Pá, esse gajo é incrível, por tudo aquilo que ele traz ao balneário. Craque de balneário, o Bruno Paulo, do Belém. Sim. Um ser humano do mais puro que há. Muito, aliás, não é à toa que ele acaba por ter, pela sua personalidade e pela sua maneira de estar, é capitão em praticamente todos os clubes que passa. Depois, a nível de craque, o Mário Freitas, pela sua postura, pela sua humildade, um gajo que, é uma pessoa que eu valorizo imenso, porque pela sua qualidade, por tudo aquilo que ele já fez, era muito fácil ele agir com sobranceria e com... e, no entanto, continua o mesmo miúdo de Mogador, lá com o cabelo todo desalinhado, grande para caralho. Continua com a mesma humildade, isso aí eu acho que é de valorizar. Valorizar imenso. Tinha que meter Faltam duas pessoas. Tinha que meter o Tiago Soares. Como craque de balneário, porque o gajo também é tramado para as brincadeiras. E agora estava aqui a tentar arranjar... Outra vez a mesma questão, que é, vais jogar de guarda-redes ou de guarda-redes avançado? Aqui vou jogar com guarda-redes avançado, claramente. Vou abdicar de um guarda-redes nesta questão, e vou meter... e vou acrescentar o Batalha. O Batalha também é um gajo muito engraçado. Partilhei balneário com ele no São João. O gajo é muito, muito engraçado mesmo. E atenção, eu acho que a nível de engraçados, eu acho que era isso aí, era isso o balneário que eu escolhi.
e acho que ficavas com duas equipas muito engraçadas para bater uma contra a outra. Acho que sim. Acho que sim. Cláudio, foi um prazer, muito obrigado pela tua participação e por seres o meu primeiro convidado. Sabes que aqui a ligação vai muito além do conhecido, do Cláudio conhecido, é mesmo o Cláudio amigo, convém referir isto, porque és uma pessoa que eu admiro imenso pela carreira que teve, pela pessoa que foste para mim sempre, e se calhar a ideia deste projeto já nasceu há muitos anos contigo, em muitas conversas que havia nas famosas viagens Vila Real Boticas, no famoso Corsa, o Corsinha. Ainda está vivo, ainda está muito vivo, atenção que esse Corsinha de guerra ainda está muito vivo. É bom, temos que dar uma voltinha nele para matar as saudades. Mas pronto, muito obrigado pela tua participação, Cláudio, foi um prazer, tá? Igualmente. Um abraço, um grande abraço. É sempre bom fazer parte dos projetos de quem nós gostamos, pá, e naquilo que eu puder ajudar, sabes que podes contar comigo à vontade. Gosto muito de ti, pá, desejo-te de tudo de bom e toda a sorte aí no Tebosa. Vai correr bem, podes falar, sim. Para já estamos parados, estamos como tu. Toda a sorte do mundo aí, pá, e naquilo que nós pudermos fazer um pelo outro, sabes que podes contar sempre comigo, está bem, meu querido? Claro que sei, tá? Cláudio, um grande abraço e mais uma vez muito obrigado pela participação, tá? Até a próxima.